Deixa eu só te apresentar. André Marroy, doutor, médico, formado pela Escola Paulista de Psicanálise, escreveu esses 2 livrinhos que vocês estão vendo ali. O primeiro, onde foi que eu errei, é o primeiro livro, e o segundo livro é o que a gente está lançando hoje, né? O Moira comentou comigo que usa o livro do André Marroy, onde foi que eu errei, para dar palestra nas escolas, né? Citei, apresentei, divulguei. Nossa, Tá vendo? Né? Então, quem trabalha muito com a área de educação vai gostar, e muitos conceitos que a gente falou aqui, identificação projetiva, isso, aquilo, ele vai abordar, tá bom? Beijo nas crianças. Muito obrigado e até o ano que vem. Agora minha função acabou. Bom, antes de mais nada, agradecer ao mestre. Bom, isso a criança não vai levantar a plaquinha para mim, eu já fico mais tranquilo. Mas, meu nome é André Marroy, eu sou médico de formação, eu sou carioca, moro em Paulínia agora, no mudei tem menos de um ano. E trabalho na rede de Paulínia e Campinas. Sou psicanalista, hoje coordeno e sou professor da Escola Paulista da unidade de Campinas. Estamos tentando fortalecer, solidificar da mesma forma que nós temos aqui em São Paulo, tentar fazer o núcleo de lá. Então, se tiver pessoas que moram lá perto, se interessam, por favor, pode divulgar a nossa escola. No final, vou fazer algumas ofertas, inclusive de contato. Rapidamente, esses 2 livros nascem de um projeto de orientação de pais. Na época, foi em 2007, uma série de situações estavam me acontecendo. Eu estava assumindo, primeiro eu estava sendo pai. Eu tinha muito medo de ser pai e, ao mesmo tempo, queria ser pai. E eu tinha medo por quê? Porque eu achava que se eu errasse, talvez meus filhos carregassem erro, se eu pagasse o preço por esses erros o resto da vida, coisa que a gente, com o andar do projeto, nós começamos a ver que tinha um certo respaldo. Nessa mesma época, eu estava assumindo a coordenação de um centro de saúde de Campinas, uma região de tráfico pesada, e tentamos atuar sobre os jovens na região, com resultado pífio. Nessa época eu estava terminando o curso de Medicina Familiar para o Unicamp e eu tive acesso a um indivíduo que veio mudar drasticamente a minha vida, um psicólogo psicanalista, professor Ivan Capelato, né, onde mexeu demais, uma aula que me deu, botei o dedo na cara dele, disse: mestre, não sei se eu te dou um soco, um beijo, porque eu vou ter que aprender, vou ter que ensinar isso. Nós fizemos um projeto de atuação nas escolas, inicialmente com pais, na verdade atuando sobre os pais e não sobre os filhos. E começamos a ter uma série de resultados. Em Campinas, na região, onde tem vários núcleos de atividade, a minha esposa é uma das monitoras, minha esposa é uma das monitoras do projeto, ela tem um núcleo onde ela coordena, ela faz um ciclo de palestras, existem para pares, e daí esse projeto acabou ramificando com uma série de cursos, tem um processo preparatório em escolas para professores de como lidar com as crianças e tal. Então, e aí vinha aquele pedido: faça um livro, escreva alguma coisa sobre isso. A gente sentia que faltava um material para as pessoas poderem se apropriar daquele ensinamento, daquele treinamento que era dado. Então, a primeira aula é onde foi que eu errei, e a segunda aula, que não é ofertar meus pais, eu vou fazer um milagre de tentar reduzir o que normalmente faço 1h30 em 40 minutos. Vamos ver o que sai. A segunda aula é essa, que é onde normalmente as pessoas de nível técnico para cima é que vão ter acesso. A população, os pais não têm. Os pais têm acesso só a esse material que aqui está. Então, o segundo livro, nós lançamos ele em agosto em Campinas. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com todo mundo, num evento de tamanha importância, sempre a Martins Fontes, com o carinho, a perspectiva que lhes não é peculiar. Então, eu vou tentar reduzir para vocês um pouquinho alguns conceitos que nós vamos começar a abordar. Eu trago para vocês uma visão um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. É uma escola com base na escola inglesa. Por outro lado, eu trago para vocês uma visão nós sabemos que Lacan tem vários Lacans, né? Várias formas de ver Lacan, várias contribuições de pós-lacanianos que
trouxeram uma visão, uma leitura de Lacan de uma forma diferente. E é uma visão um tanto quanto particular de um grupo onde eu posso citar aí Charles Lehmann, uso Jean-Pierre Lebrun, no Brasil, João Birman, aqui na UFRJ, o Ivan Capelato em Campinas. E a gente, não, vou tentar mesclar, vou falar muito de Freud, vou falar alguma coisa no Winnicott e vou terminar com essa visão pós-lacaniana de uma situação que nós estamos. Nos treinamentos para professores, a gente dá um artifício de como lidar com as crianças, porque eu não sei, aqui quem está na clínica deve ver que a quantidade de professores, principalmente professores, buscando ajuda está enorme, eles não estão conseguindo lidar com essas crianças. Tá? Agradecer em especial ao professor Alexandre Trapp, que trouxe, foi quem apresenta uma psicanálise palatável, gostosa de se ver. Foi ele quem me apresenta primeiro o Winnicott, de uma forma que ninguém apresenta o Winnicott, não conseguiu trazer. Então, quem está de fora, quem ainda não passou por um módulo de Winnicott com ali, vai ter uma particularidade muito grande. E o Winnicott é um material que eu uso demais nesse projeto. Então, vamos lá. O que a gente pode dizer é o seguinte: o ser humano sempre se achou a cereja do bolo, sempre acreditou que era muito especial, e começou a tomar na história da humanidade uma série de pancadas, percebendo que não era tudo isso. Primeiro, o Copérnico lá, dizendo que nós girávamos em torno do Sol. Depois você vê em Darwin dizendo que você e uma barata são algo muito parecido. Nós, o macaco, então, é um pulinho só. E aí vem Freud dizendo mais ainda, que nem dono da sua mente você é. E nem dono daquilo você acredita, que sabe o que está pensando, porque um é de esquerda, outro de direita, porque um gosta de Big Bob, outro Big Mac, e um é palmeirense e o outro corintiano, e você, eu sei, todo mundo aqui, não sei porquê, vai dar uma explicação, quando na verdade o material que gera aquela concepção é muito maior. Freud mostra, primeiro, que como um grande, vou trazer, isso não é aqui espaço, vou botar isso. Acho que aqui vai ficar melhor. Como um grande iceberg, nós temos, na verdade, acesso a uma pequena quantidade, uma pequena parte imersa de um iceberg. Esse é o nosso consciente. E a parte submersa, muito maior do que essa parte imersa, compõe-se de uma série de todas as sensações, todas as vivências, todos os desejos, dores e prazeres, que na verdade de alguma forma eu condeno, ou de alguma forma me causou sofrimento, ou poderia vir a me causar sofrimento. Esse material que está aqui, que a psicanálise traz como grande contribuição, dizendo que nada é perdido, nada é esquecido, por mais que todo mundo acha que o conceito de eu esqueci, mas não sumiu, está vivo, está lá, como gavetinhas, não como um arquivo morto, mas um material vivo, que pipoca e que vai conceber todas as ações, todos os pensamentos, sentimentos e desejos. O que eu quero que vocês entendam também é que nada é por acaso, nenhuma ação, nenhum pensamento, nenhum movimento é por acaso na visão da psicanálise. Então, esse material que está aqui, todas as sensações que estão compondo esse material vivo que aqui está pulsante. Freud vem trazendo também para a gente que todo o nosso corpo está vivo e funcionante, célula por célula. Por mais que a gente não sinta, o teu fígado está em funcionamento, o teu rim está em funcionamento, o coração também, a gente não percebe, mas ele está o tempo inteiro funcionando. E esse funcionamento contínuo e constante gera um processo excitatório, que na verdade Freud dá um nome e quantifica isso como sendo um quê? Um contínuo, um quantum de energia. Como eu estou dizendo para vocês que as células não param, não existe célula que para, se parou, morreu, eu estou dizendo que esse quê tende a acumular. Se a gente não der conta dele em algum momento, ele vai estar sempre acumulando. Então, esse material tende a crescimento contínuo.
Eu vejo que eu botei isso no inconsciente, porque isso não está sendo percebido. Esse material está no inconsciente. E aí, vamos ver, por exemplo, um sistema como o sistema digestivo. Eu estou há 6 horas em jejum. O meu açúcar começa a cair, o meu cérebro começa a perceber o não funcionamento desse cérebro, esse fornecimento desse ingrediente que é a glicose. O meu estômago começa a contrair, a produzir ácido clorídrico, eu vou sentindo aquele corpo no estômago, o tubo digestivo movimentando. Mas percebam, até agora, eu ainda não percebi isso no consciente, eu não sei que eu estou com fome. Num determinado momento, esse material que vai acumulando, e ninguém acha gostoso sentir fome, ou seja, o acúmulo de que gera desprazer, se em algum momento eu estiver sendo incompreensível, me interrompam, por favor, tá? Esse acúmulo de que gerando desprazer chega a atingir uma determinada massa crítica e esse material rompe ao consciente, gerando então a percepção. O problema é que quando a gente deixa muito tempo que o acúmulo é muito grande, quando a gente faz dieta e os médicos dizem, bom, a cada 3 horas, ele não sabe nem porque ele está falando isso, mas talvez deu alguma explicação. Mas, na verdade, o motivo é, se você deixar aquilo acumular, quando você perceber, ninguém diz, vou comer um talo de alho. Ninguém faz isso, né? Você paga aquela dieta da sopa, e quando você percebe a fome, rompe a consciente, o que você vai buscar é algo, um sanduíche, um cachorro-quente, de preferência aquela da esquina, aquela carrocinha, cuja salsicha está 5 dias fora da geladeira, e que você vai comer, vai lá, a gente bota muita gordura, descarrega na motilidade esse quê. Então você descarrega esse quê, e aí é uma delícia, talvez se torne o cachorro-quente mais gostoso da sua vida. Então, prazer, acúmulo de quê? Desprazer, descarga de quê? Prazer, ok? E aí, por outro lado, existe uma certa destrutibilidade associada. A sua dieta da sopa vai por água abaixo. Você provavelmente vai ficar lembrando daquela salsicha durante semanas, talvez aí no final, até o final da semana. Alguma outra coisa assim. A tua culpa vai ser enorme, porque estragou a sua dieta da sopa que você estava fazendo. Você vai dizer, eu sou fraco, eu não consigo dar conta disso. E a culpa carrega a gente. Então, vamos dizer que isto aqui, sim, podemos usar vários termos. Eu vou gostar do termo de modulação. Tá? Se não houver alguma modulação dessa descarga, o que você tem aqui é alguma destrutibilidade associada. Ok. Vamos dar um outro exemplo. Tá claro, tudo bem até agora. Vamos a um segundo exemplo. Se eu estiver lá, minhas gônadas funcionantes, e eu estou lá no meio do meu trabalho, chegando ao final do dia, e passa uma determinada moça bonita, que aí os olhos estimulam aquela liberação, aquele libido, e aí eu fico e digo assim, temos 2 caminhos para dar uma solução para isso. Ou eu saio daqui, vou para um bordel, e tenho 3, 4, sei lá, muitas relações à noite, buscando alguma coisa, e aí eu tenho associado uma alta destrutibilidade. Minha esposa pode descobrir, eu posso ser preso por pedofilia, eu posso pegar uma DST, eu posso pegar um monte de coisa que acontecer, engravidar alguém, destrutibilidade alta associada. Por outro lado, se eu tendo ativado o meu desejo, eu disse assim, eu dar uma modulada, uma adiada dessa descarga. E eu for, por exemplo, num empório, comprar um bom vinho, um queijinho, chego em casa, boto as crianças para dormir, boto um Frank Sinatra, danço lá na noite com minha esposa, e teremos uma noite de alta intensidade de prazer. Por outro lado, menor talvez do que se transasse num bacanal com 4 ou 5, não. Por outro lado, uma destrutibilidade muito menor do que está associada. Então, qualquer forma de adiar essa descarga ou modular esse processo diminui a intensidade dessa descarga. Por outro lado, também tem uma certa diminuição de destrutibilidade. Tá claro, ok. Vamos a um segundo ponto. Agora vamos imaginar que aqui, esse material que está crescendo aqui, é bem mais complexo. Algo que muita gente nega,
É interessante como até hoje é um grande tabu quando você fala em Édipo na vida das pessoas. Até hoje é um grande tabu e todo mundo vivencia esse processo. A forma como cada um vai lidar com isso é que é particular. Mas todo mundo vivencia aquele processo. E aí o que eu tenho aqui? Eu tenho uma percepção de papai e mamãe como figuras sexualizadas, como figuras eróticas que ali estão e que suscitam desejos em mim, sejam desejos de copular com um outro, com os dois, ou de matar um outro ou os dois. Esse dilema edípico que todo mundo vive, e que a gente tenta negar, interessante que você fala isso, algumas pessoas fazem uma cara assim na hora. Porque o ego diz, como assim? Copular com papai, copular com mamãe, matar papai e mamãe. Mas vamos pegar uma coisa, e lembrando que a criança, ela não é metafórica. A criança não vive a linguagem de forma metafórica, vive a linguagem de forma como coisa em si. Então, quando eu falo com uma criança, a casa caiu, ela sai correndo da sala. Então, ela realmente vê aquilo como... Por isso que a gente conta piada para uma criança, ela não entende nada, você acha aquilo muito engraçado, a reação dela. Ela não entende como uma metáfora. Portanto, quando uma criança diz e pensa, vou matar mamãe ou vou matar papai, literalmente aquilo acontece na fantasia. Não é uma metáfora, ela vivencia aquele processo. Então vamos imaginar, por que matar mamãe? E por que matar papai? Porque ela está mandando eu comer brócolis, eu odeio brócolis, e ela diz que tem que comer brócolis. Então eu vou matar a mamãe. Vamos imaginar então o exemplo da mamãe que obriga a criança a comer o brócolis. Mas eu posso matar essa criança, essa mãe? Não posso. Então, se eu matar essa mãe, eu vou perder aí toda uma série de proteção, alimentação e tal. Então, eu preciso reprimir esse desejo. Preciso reprimir esse. Repara que isso aqui é um processo ativo, onde eu gasto muita energia. Estou dizendo a vocês que cada vez mais isso tem que crescer, consequentemente, cada vez mais eu vou gastar muita energia. É um processo que é dinâmico, ele na verdade acumula-se. Isso explicaria um pouquinho, isso é a base de uma neurose. Seria mais ou menos quando a gente vê a pessoa ficando mais idosa, você fala, está ficando velho, está ficando chato, está ficando ranzinza. São questões que na verdade não foram trabalhadas e foram sendo acumuladas com o passado da vida e cada vez eu preciso de mais energia para manter isso preso no inconsciente. Tá ok? E aí, esse material, esse mecanismo, ele dá conta do processo? Não, ele não dá. Então eu empurro esse material para baixo, mas eu vou precisar de algumas formas acessórias para dar conta disso. Uma delas é o ato fálico. Eu estou a minha... Eu vou escrevendo, eu vou rabiscando, na verdade eu gosto de fazer uma coisa muito bonitinha aqui, não. Sempre minhas aulas terminam com um painel completamente impossível de entender. Então, o ato falho como uma forma. Você imagina aquela panela de pressão que você pega a válvula e faz ela alivia, mas ela continua borbulhante. Ela alivia. O ato falho é o máximo do charme, sem querer, querendo. Eu digo para vocês, não existe sem querer. Já viu um casamento, quando um fala um monte de coisa do outro, diz assim, ai, desculpe, olha, estava nervoso, não era bem isso que eu queria falar. Assim, era isso que eu queria falar, a verdade é essa. É na frase, é no posicionamento da pessoa, é na piadinha, é na palavra que escapa, que o verdadeiro desejo vem à tona. Isso dá conta? Não dá conta, claro que não dá. Vamos aí no cérebro, então, lança a mão de um outro mecanismo, que é o sonho. 1900, Sigmund Freud publica a interpretação dos sonhos, trazendo do sonho o que há de mais a realização de um desejo. Doutor, para com isso. Semana passada, eu sonhei que eu estava arrebentando um fogão, e tu vai dizer que isso é legal. Bom, eu acho que todo mundo quer arrebentar um fogão, porque o fogão dá muito trabalho. Mas vamos dizer que o objetivo desse sonho do fogão é outro. E o que faz? Se, na verdade, se eu estou dizendo para vocês que esse material é um conteúdo que aqui está guardado, se ele está guardado ali, é porque de alguma forma, esse conteúdo eu condeno ou a sociedade condena. Então eu preciso maquiá-lo para que ele possa ser executado sem grandes sofrimentos. Lanço mão de dois mecanismos principais. Existem vários, mas o principal aqui, deslocamento e a condensação. Vamos ver de forma bem simples. Deslocamento. Deslocamento, a gente vai seguir mais ou menos uma ideia de continuidade. Então, por exemplo, mamãe, leite.
matar a mamãe, né? Mamãe leite, leite vaca bife, bife frigideira fogão, meu sonho que eu estou arrebentando um fogão. E aí o fogão berra, e sangra, e eu acordo com duas possibilidades. Eu posso acordar e dizer, puta, mas que sonho idiota, eu viro as costas, vou embora, esqueço em 5 minutos aquilo. Ou seja, aquele produto foi bem maquiado. Por outro lado, eu posso acordar e dizer assim, puta, mas que sonho, nossa, cara, que sensação ridícula, sonho mais, vai conta no café da manhã. Aí chega no trabalho com aquela cara meio torta e conta no café. E aquilo vai causando aquele mal-estar, e quando esquece, né? O cérebro vai dando conta, mas... Ou seja, a maquiagem não foi muito bem feita e, de alguma forma, quase ele percebeu, o consciente percebeu o verdadeiro intento do processo. Deu para entender o deslocamento? Vamos entender o outro. A condensação, onde, na verdade, as coisas vão acontecer mais ou menos por similitude. Então, sabe quando você sonha assim, olha, era o meu tio, mas não era bem meu tio é careca, o cara era cabeludo. Puta, mas era meu tio. Ou então, olha, não era minha casa, mas parecia minha casa. Lugares, objetos, pessoas, por similitudes, e o cérebro é extremamente econômico, ou seja, no mesmo sonho ele mata pai, ele mata chefe, ele mata vizinho, mata avô, mata todo mundo ali em relações de poder, numa pancada só. Então, o sonho é um grande instrumento para a sanidade mental. Continuemos aqui com um outro mecanismo. Eu só posso alertar vocês que cada vez mais nós estamos destruindo esse processo do sonho e vou chegar a como isso está acontecendo. Nós temos aqui o sintoma como um outro processo, onde você normalmente pune o seu corpo através de mecanismo de deslocamento e condensação. Você, não podendo realizar, descarrega aquilo no seu corpo, né? Posso dizer para vocês, como hoje eu exerço a medicina, gente, é interessante que as dores crônicas, elas são uma expressão clássica disso. Fibromialgias, enxaquecas, lombalgias crônicas, isso são dores, é muito interessante, que respondem muito bem ao antidepressivo, o remédio que mais responde. A insônia, menos de 13% das insônias são de causas orgânicas, a insônia é psíquica, a insônia é causada pela dificuldade de lidar com esses problemas do dia a dia, ou todo esse material que está reprimido. E aí a gente faz o quê? Eu procuro um médico, né? Porque ao invés de falar da minha dor, é mais fácil procurar um achate seu orgânico e tomar um comprimidinho. O Brasil hoje é o maior consumidor de clonazepam do mundo. O Brasil é o maior consumidor de fluoxetina do mundo. O Brasil então, todo mundo, até porque, né, todo mundo, ninguém mais suporta a frustração. Eu gosto muito de uma frase do Ivan, que ele diz assim, qual é o grande segredo da felicidade? O grande segredo da felicidade é aprender a lidar com suas frustrações. Hoje em dia, todo mundo é nervoso, ou nervosa. Eu não sei porque é nervoso, né? Ansioso. Tem que fazer assim. Até hoje não entendi porque esse movimento, mas todo mundo fala, sou ansioso, eu sou ansiosa. E todo mundo tem que tomar. Agora, o que eu faço com isso? Eu vou ao médico para tomar um remedinho. Só que, gente, toda medicação psicotrópica, em especial os benzodiazepínicos, atuam sobre uma coisinha chamada sono REM. Rapid Eye Movement, é o zoninho do Zacarias, lembra quando ficava assim? Quando a pessoa está naquele sonho, naquele momento do sono, ela está no sono profundo, é ali que ela some. Esses benzodiazepínicos, Rivotril da vida, diminuem drasticamente o bloqueio, a formação do sono REM. Ou seja, nós estamos matando o sonho. Se você está matando o sonho, automaticamente tu tem aumento de sintoma. É interessante num prontuário da dona Maricota, que começa a tomar o Rivotril, ele aumenta esse tamanho. Semana que vem é o ombro roxo. Então agora travou. E, nossa, deu agora uma dor de a palpitação. Nossa Senhora. Cada semana um novo sintoma, porque eu tenho. E eu vou aonde? No médico. É lá que eu vou. Posso dizer a vocês, talvez, eu como médico, digo que talvez sejam os maiores produtores, nós somos os maiores produtores de doença em série. E não percebemos isso. Isso não é ensinado na faculdade. Está claro até agora? Vamos lá agora que é um outro mecanismo, a sublimação. Sublimação, imaginemos a seguinte situação. Qual é o seu nome? A Beth tem 13 anos. Na turma dela apareceu Paulinho. Todo dia ela está de cara com Paulinho. Ela olha de Paulinho olha para ela. Ela olha para Paulinho.
os ovários estão assim, produzindo um trocentos hormônios. E ela dá de cara com Paulinho todo dia. Isso aqui, gente, cadê está assim? Olha o tamanho que está isso. Na verdade, ela gostaria de transar com Paulinho, mas ela não pode transar com Paulinho, porque de alguma forma já tem aqui uma modulação desse processo e ela percebe isso aí como namorar Paulinho. E aí ela vai ao papai, cheia de esperança: pai, eu queria muito namorar Paulinho. Paulinho é um menino muito lindo e a gente tá... E aí o pai: você vai namorar. E pega o chinelo para vai namorar isso aqui, ó, quando tu fizer 15 anos, ou então 18, ou então nunca, ou então... Ela vai ter que se virar. O problema todo é que isso está borbulhante. E o que ela faz? Porque todo dia ela vai ter que dar conta de Paulinho. Isso já passou até do papel, gente, já está aqui. E ela vai ter que dar conta de Paulinho. Como é que ela faz isso? Então, balé, vamos fazer balé. Vamos para a igreja, vamos cantar na igreja. Aí entra o grupo da igreja e canta. E aí faz diário. Nós escrevi uns 4 páginas por dia diário. Hoje em dia é Twitter, tá? Só uma frasinha está resolvida. Mas no passado, todo mundo escrevi. Você produzia cultura. Peraí. Falando que esse processo repressivo aqui, da sexualidade dela, da agressividade, isso tudo aqui gerando cultura. Segundo Freud, Mal-Estar de Civilização, um livro que eu oriento para quem não leu, devo ler, para ler uma obra do Freud, quando ele fala que não há civilização sem repressão. Civilização e cultura como sinônimos. A gente tem, na verdade, se você começar a verificar hoje, e vou usar como exemplo uma mudança do formato da cultura, isso de 30, 40 anos para cá. Como é que eu posso explicar isso para vocês? Não vamos dizer em termos de quantidade de produção cultural, tá? A quantidade nunca se teve tanto acesso e consequentemente a facilidade da produção. Por outro lado, você vê claramente uma simplificação, uma diminuição da subjetividade e um aumento da objetividade. Tá? O acesso aumentou, tá? Ou seja, consequentemente, produção, mas sem subjetivação. Só para dar um dado para vocês, gente, quando você pega a Rússia, né, de muitos anos atrás, muitas décadas atrás, quando a Rússia, por exemplo, quem lia, poucas pessoas liam, mas quem lia Victor Hugo, Dostoiévski. Quando Victor Hugo morre, a Rússia entra em luto completo sobre o processo. Então, o que você tem hoje é uma simplificação, massificação, mas simplificação do processo. Se a gente pega, por exemplo, eu vou perguntar para vocês, sem dizer se isso é bom, ou pouco importa aqui, a pergunta é: quando é que o Brasil produziu mais cultura? Quando é que o Brasil produziu mais cultura? No governo militar, onde houve um processo. Década de 70, a produção cultural foi enorme. Foi reprimido nos anos 60 e 50. Nos anos 80, a produção foi enorme. Quando quem foi reprimido nos anos 60 e 70. Quando você entra na década de 90, o que você vê claramente é uma erotização do processo da cultura. Você não tem como pegar, se a gente pegar o rock hoje, o rock morreu no Brasil, mas se você pegar década de 90 ainda tinha a voz, por exemplo, de um Jota Quest. Pega a letra de um Legião Urbana, um Titãs, e compara com a letra do Jota Quest. Tem uma simplificação do processo. Se a gente for pegar, por exemplo, a música sertaneja, ela sofre um rompimento tão claro que a música muda de nome. Vira raiz ou breganeiro sertanojo, aquelas coisinhas de festa de Jaguariúna. E aí... Se você pega, por exemplo, o samba, você tem o samba na voz de Malcione, um samba que fala de um amor proibido, algo perdido, e que de repente você passa a ter um grupinho de pagode. Se até aqueles que ainda falam desse objeto dessa coisa perdida, como por exemplo um SPC, se você vê a letra, é simples, são letras simples, são simplificadas. Quando você entra no século XXI, e aqui fica um desafio a todo mundo, eu gostaria que ele dissesse uma cultura de massa de alta subjetividade. Eu gostaria que desse um exemplo. Vamos lá, gente. Essa aí. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Qual? De alta não, da alta subjetividade. Vamos lá? Não tem?
Gente, você vê uma digitalização do passado. Você vê, e é o Hulk, década de 50, Capitão América, anos 40. Quem são o Super-Homem, década de 30. Quando você tem Smurfs, nossa, a mitologia finlandesa, na minha avó. Ou seja, é uma redigitalização do processo do passado. Tá? Então, o que fica claro para a gente é que assim, a cultura como nós conhecemos, ela realmente, Freud já dizia isso lá atrás, ela vem no processo de modificação e não vai ser completamente modificada a coisa. Então tem gente querendo transformar, simplificar Machado de Assis, né? Reescrever Machado de Assis, que vai virar qualquer coisa dentro do Machado de Assis. Vamos imaginar essa criança que hoje tem tudo liberado, tudo pode. Isso é material da minha primeira palestra, que na verdade dupla coisa. Mas vamos imaginar ela que tem acesso a tudo, o que acontece com essa criança. Não acho que vou dar conta, não, acho que vou me ferrar. Daqui a pouco a vai começar a levantar as coisinhas aqui. Eu vou falar para vocês, quando eu falo, Freud deixa muito claro que não há como, não é diante de si próprio, não é eu comigo mesmo que consigo chegar a algo, apesar que hoje em dia cada vez mais as pessoas acreditarem nisso. Né? Todo mundo acha que, não, eu sou, a geração Y e Z são aquelas que acham que são onipotentes, elas são poderosíssimas. Mas, na verdade, no fundo, ninguém chega a nada. É do outro que a gente consegue, adiante desse outro, que a gente consegue algo. Portanto, é buscando o amor desse outro, é através desse prazer um e outro, essa união. Aí nós estamos falando de uma energia sexual. A libido. Eu teria muitas formas de explicar o desenvolvimento infantil aqui, mas acho que Freud, com a questão da diferenciação sexual, facilita, bem didática. Então eu vou pegar o modelo freudiano para a gente estar trabalhando rapidamente. Então, ele chama de vasos libidinais quando ele fala o seguinte: todo mundo que é consciente sabe que sexo é pênis, vagina, e não é nada disso. Freud vem trazendo e o indivíduo vai desenvolvendo, vai conhecendo, vai experimentando uma sequência e fixa onde tem que fixar ou não fixa onde não tem que fixar, e ele vai desconstruir a sua percepção de mundo adiante. Mas, então, quando eu falo isso, a gente divide em fases divididas. Eu vou chamar de fase oral, a primeira, por uma expressão do prazer dessa criança pela boca, sugando a mama da mãe, bebendo leite, mordendo o seio da mãe, mordendo o brinquedinho, mordendo o dedinho, chupando o dedinho. Que vai do nascimento a cerca de mais ou menos um ano e meio, por aí, varia um pouco cada criança. Esse período, a fase oral, é um período onde a criança acabou de sair de uma barriga, onde lá dentro, gente, olha só, nascimento, todo mundo acha que é a coisa mais linda. Pai, mãe e obstetra acham lindo o nascimento. Nascimento é uma furada. Nietzsche já tinha falado que a vida é um precipício, tu pulou, tu não vê o final, mas já sabe que vai se esborrachar. Você imagina que dentro da barriga está tudo ótimo, lá dentro não tem ninguém, é só você, não tem fogo, aí tu nasce, aquele puta fogo cirúrgico na tua cara, aí vai para dentro de um quarto e acende uma lanterna no teu olho para tu ver o que acontece. Imagina que você sabe o que é luz. Imagina que essa criança não tem a mínima noção, a percepção dela é aniquilamento, ela vai dançar. Ela vai, no segundo momento, o frio. Ela não sabe o que é frio. Para ela, frio representa aniquilamento. Aquele pulmão que dilata e ela chora é dor. Dor ela não sabe o que é. Você sabe, para ela é aniquilamento. Nasceu, se ferrou. Mas ela vai continuar acreditando nisso ainda por um tempo. E ela começa a ter uma série de experiências que seria mais ou menos o seguinte. Aqui, fome, ela não sabe o que é aniquilamento. Mas fome, deram leite para ela, deram peito e top, belezinha. Fez sentido, sofreu uma integração. Aqui ela estava com sono, deram um colinho, beleza, deu tudo certo. Aqui o bumbum estava assado, passaram com a voz, beleza, tudo certo. Cólica, deram fuxicólia na chupeta, tudo sabe. Agora, o que aconteceu? Aqui ela estava com sono e deram para ela uma mamadeira. Errou, caramba. Aqui ela estava com o bumbum assado, passaram fuxicólia na chupeta. Errou. Mas, se a quantidade de erros e acertos que somente essa criança sabe quanto é o adequado para ela, e que para algumas mães isto também é claro,
quem estiver conosco vai conhecer, quando eu falo Winnicott é isso. Algumas mães são capazes, mas entender que isso não está na lógica do eu quero, isso está na lógica do eu posso ou não posso, apesar da sociedade cobrar que sim, que ela faça isso, entender que algumas conseguem, outras não. Tem mãe que pega o telefone e diz assim, tá chorando? Essa é agora, vai dando agora que eu estou chegando. Gente, tem mãe que bota o peito para fora, conversando com você da novela. O bebê, eu não vou ficar segurando essa porcaria não, para licença. E bota o peito para fora, engancha e a criança mama, faz cocô, ela troca a fralda ali mesmo no colo, ela não olha, ela é um compro, ela sabe o que está acontecendo ali. E aí, ela acerta ou não acerta na quantidade que seria o que a criança necessita. O que eu quero te dizer é que isso não é na lógica do eu quero, isso é na lógica do eu posso. Estava eu em Campinas, uma mãe com muita dificuldade lá num negócio de amamentação, e na maternidade Campinas tem um grupo de psicólogas, de enfermeiras que dão apoio, e aí assim, a mulher em prantos, né, o seio, coitada, destruído, completamente destruído, e aí ela dizendo assim, mãezinha, por que você não quer dar o seio pro seu filho? Eu quero, não, meu Deus, eu quero. E eu disse, tu vai matar essa mulher, você vai matar, ela vai sair daqui, vai sobrar debaixo do carro, você é louca. Não é eu quero, eu posso e não posso, e ponto. E aí vai uma crítica, minha esposa pediatra, sabe, é uma crítica que eu faço à Sociedade Brasileira de Pediatria, porque não é assim, não é só o fato de vai ter que fazer, não é desse jeito. Mas vamos dizer que aquela coisa foi fazendo sentido, foi integrando, foi fazendo sentido, foi integrando, criou uma estrutura que a gente vai dar um nomezinho de self, ou simplesmente, resumidamente, uma coisa como se fosse o sentido de si. Eu me baixo, tá tudo salvo para mim. Você viu aquele que entra para você e chega e fala assim, aí, fulano, uhul, ó, trouxe o negócio da tua mãe, depois posso aí. Aí você fala, pô, esse cara não tem nada, não tem problema nenhum. E todos nós temos problema igual, ele também tem. Mas o cara parece que deixa eu ver da minha vida, não é assim? E tem aquele outro que entra assim, né? Aí você fala assim, olha, aí você vê, como é que você está? Ele conta, perto de tudo. Aí vira pra você e fala assim, só eu sei o que eu sou. Só eu. Já foi? Qual é a diferença? Integrou na quantidade certa, nós estamos falando de self. Errou, acertou, errou. Entortou. O ego de estrutura, aqui uma defesazinha, chamado falso self. E é esse. O self é aquele. Esse cara, ou essa mulher, é brilhante. São pessoas que fazem assim. Já viu quando você manda alguém no grupo fazer um trabalho e de repente um cara faz um negócio e fala assim, nossa, fantástico isso aí. Ele fala, o quê? Eu disse, isso que tu fez aí, rapaz, barato. Não fiz nada, eu fiz o que eu tinha que fazer. Para ele é normal, para ele é corriqueiro. Mas você fala, vê o quanto é brilhante a atitude, a resolução que ele deu para aquilo. E tem um outro que não adianta tu mandar para a Herbalife fazer treinamento de motivacional, ou você leva lá para um monte desses autoajuda de hoje, ensinando como ser criativo, e você descobre que não se desenvolve a criatividade nesse formato, desenvolve nisso aqui, nós estamos falando de self, de falso self, e aí não adianta. E a sociedade cobra desse indivíduo que está todo travadinho, que tem a sua máscara e vive a sua vida ali. E você quer que ele seja brilhante, porque nós vivemos, como Guy Debord fala, na sociedade do espetáculo. Todo mundo tem que ser perfeito, todo mundo tem que ser padrão estético, todo mundo tem que ter toda essa questão. E isso, chefes cobram de funcionários, e a coisa não pode ser desse jeito. Ali tinha colocado lá até as 6 horas, na verdade, para a questão das assinaturas. Eu vou tentar acelerar aqui um pouquinho, você me dá umas 15 minutos? Sim. Então, tá bom. Então, nessa época, se tudo der certo, essa criança começa a produzir esses objetos. São objetos parciais, não são... Olha só, isso aqui eu sei da mamãe, o colinho da mamãe, o cheirinho da mamãe. Eu estou falando aqui mamãe. Sabe onde é que está o papai? O papai está aqui.
Às vezes dá aqui também. O problema só é que esse aqui, ele é um pedacinho de mamãe. A criança não percebe essa figura paterna como figura paterna nesse período. Ele percebe como um pedacinho da mamãe que ali está. Isso se tudo deu certo. Na verdade, na prática clínica, o que a gente vê cada vez mais, essa figura que se coloca aqui, ela não se coloca aqui. Ela não está presente o suficiente para que ela possa ser criados objetos parciais e que esses se integrem numa coisa única. O que você vê, às vezes, é isso. E depois daqui não consegue mais. Tem pacientes que você tem que fazer um processo de integração, de selfie, lá de trás, bem primitivo, bem inicial. Isso, ó, não é fácil. Mas, vamos lá. Vamos dizer que deu tudo certo. Eu estou criando aqui como se fosse... A coisa foi num ambiente razoavelmente seguro, uma família razoavelmente segura. E aí aquilo veio aqui assim. Bom, eu estou falando aqui para vocês de um indivíduo que não é inteiro. Portanto, essa criança é autoerótica, portanto, eu posso ficar pelado na frente dela o quanto quiser. Claro, eu não existo. Sabe, quando a criança sorri, você fala assim, sorri pra vovó, porcaria nenhuma. Vovó não existe ninguém. Existe um monte de pedaços aqui que, na verdade, essa criança pode, então, interagir completamente com você. Não há um desejo do corpo do outro. Não há ainda nenhum outro. Nós não estamos falando aqui na questão de desejos. Portanto, uma criança dessa época tem necessidades. E aí, as necessidades devem ser supridas. Você não pode... Aí você vê umas anomalias com o processo de adultização da infância e infantilização do adulto, que cada vez mais a nossa sociedade faz. O que você vê é pessoas tentando explicar para crianças de 1 ano, explicar 1001 coisas. Quando nós estamos falando de uma época de necessidade e não desejo. Criança precisa, nessa época, de uma coisinha que a gente chama de sameness. O único que a gente chama de sameness. Mesmice, vamos traduzir assim. Mesmice, hoje igual amanhã, no mesmo lugar, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, do mesmo jeitinho. É isso que ela precisa. Não é para levar no shopping Ibirapuera com 1 mês de vida, ou balada todo dia, ou balada no final de semana em casa, ou lepo-lepo em Altos Bravos. Não dá, gente. Rotina. Sameness, rotina. A rotina inclui, quando eu falo sameness, porque ela inclui também acordo, não dá para ser acaju e louro. Não dá, entendeu? Acaju, semana que vem é louro, dá para cabelo preto. Não dá. Não dá, é uma coisa só. De preferência, quanto menos polos, melhor, para que isso possa sendo colocado dentro da sua onipotência. O Brasil é um país muito perverso. A mãe tem 4 meses de licença maternidade. Isso é perverso. A Alemanha tem 3 anos. Tem 3 anos. Bom, fase oral, ok? Aí, se tudo deu certo, vamos avançando para a fase anal. Anal. Na fase anal, isso aqui já se integrou, deu tudo certo, se integrou e apareceu. Porque anal, nós estamos falando de 1 ano, 1 ano e meio, cerca de 2 anos e meio, 3 anos, período onde ela expressa a sua sexualidade pelo controle das suas feromonas. No cocôzinho que vai sair, cocô não vai sair. Vai. Não vai. Vai, não vai. Prazer, anal. Essa criança, o cocô, ele é a expressão de amor dessa criança para mim. Você nunca vê uma criança dizer assim, padeiro, olha só o meu cocô. Ele vai dizer quem? Mãe, cadê meu cocô? Aí você vai, minha filha falava, tem um pedacinho seu tio, essa é a prima. Um abraço. Não sei se você já viu na internet, tem um vídeo na internet de um garotinho que cocô vai embora, o moleque entra em pânico, mas é um pedaço dele, o amor dele. Não, volta cocô! E o moleque. Bom, o cocô, ele dá para quem ele ama. Ele dá para quem ele ama. E aí, essa criança, e olha o nome, né? Ele controla ou não o esfíncter, a percepção que ele tem pela primeira vez de controle dessa figura de pais, da mãe e do pai, a agonia que gera.
Gente, me lembro uma paciente que sentava do lado da filha, abraçava, a filha sentada no troninho, ela disse, pode fazer, eu estou aqui do teu lado, faz. A garota, né, ficava olhando para a cara dela. Eu disse, a senhora está de fralda? Ela disse, não. Eu disse, está vendo? Tu largou, ela daí vai. Só que a senhora vai voltar a usar, mais tarde, não é? Então, controle. Ali ela vai começar a ter controle. Então, outra coisa que chama a atenção é a percepção. Olha que eu desenhei esse ser inteiro, essa mãe inteira, fora da onipotência dessa criança. Ou seja, há um espaço de uma percepção de dependência. Gente, quem aqui já sofreu uma cirurgia e ficou acamado, tendo que limpar seu bumbum, darem banho em você, você se sentiu humilhado, sentiu, puta, isso para mim foi horrível. Ninguém tem medo da morte. Você não vai dizer, tem medo da morte. O pessoal tem medo de dar trabalho aos outros. É isso que eu ouço. Não tem medo de morrer. Eu tenho medo de ficar numa cama e causar problema aos outros. Então, essa percepção da dependência, e entenda que as crianças também têm, né? Não começa a levantar papel, não. Não começa a levantar papel aí atrás, não. Então, esse ferrou. Não é que fazem vários 5. Aqui, essa diferenciação. Então eu preciso, na verdade, o Winnicott traz para a gente colocação daqui de um objeto que ele chamou de objeto transicional, que é um objeto, algo entre pedacinho de mamãe inteira, uma percepção de realidade, de algo fora da minha onipotência, que eu preciso perceber de forma gradativa. Esse objeto não pode devolver a agressão, ele tem que ser macio, etc. Mil e uma características. Ele pode ser nomeado ou não nomeado, mas quem tem filho sabe que essa porcaria fede a carniça. E aí mamãe pega e lava um biju floral e aí entrega. Quem tem filho sabe que aquele negócio pendurado lá vira uma agonia. A criança pede, às vezes, para tirar de lá molhado ainda, né? E aí você dá aquele molhado e a primeira coisa que ele faz é cuspir e esfregar em si no chão para que volte a feder. E talvez consiga reescrever tudo isso aqui. Semana que vem tem lavanda, filho, calma. E aí, o que a gente tem que fazer aqui é deixar feder. Até porque ninguém morre sepsemia com bonequinha. Então, o que você vai ter ali é que num determinado momento vai feder tanto que ele vai pedir para levar para banho. Aí tu leva criolino e joga junto. Ok, e aí essa percepção de mundo. Aqui a gente brinca e dá de brincar, nós vamos para a cultura. Você vai colecionar o resto da vida até chegar, você acredita que vai chegar numa noção de realidade, isso não vai acontecer. Fase anal, se eu estou dizendo que eu crio o meu objeto de prazer, é o controle do esfíncter, eu posso ficar peladão na frente dessa criança? Claro que sim, eu continuo existindo enquanto o outro sexualizado, tá? É ele ainda que faz o prazer para si. Nessa época nós temos já um egozinho estruturado, onde os limites, nós estamos falando já de início de desejos, que pode começar a ser colocado na vida de uma criança. Agora, fase anal, ok? Agora vamos para a fálica, antes que o chefe mude o processo aqui. A fase fálica, pênis, balos, poder, essa coisa balela toda, o processo todo é mais ou menos a seguinte situação. Bebê, fase oral. Fase anal, bebê e mamãe. Quem tem filho sabe que lá pelos 2 anos e pouquinho, se a mãe é presente e afetiva, ela gruda, a criança gruda com essa mamãe, é tudo, mamãe é tudo de bom. Há uma ligação entre essas duas figuras. Agora entrou um carinha chamado papai aqui, que vai estragar toda essa fábula que vinha acontecendo. Entenda que isso que eu vou trazer para vocês é um modelo de uma estruturação neurótica, e a gente vai falar um pouquinho de outras estruturações em cima disso. Mas o que eu quero trazer para vocês, vamos ver a história de Mariazinha e Joãozinho. São 2 gêmeos bivitelinos, eles têm 4 anos, Mariazinha e Joãozinho tocaram seus corpos, já perceberam, começaram a se masturbar. Joãozinho percebeu o seu pênis, e quando a gente fala nisso, não é uma questão de ter pênis ou vagina. A criança não vê vagina interna, vagina é um órgão interno. A única presença que tem ali é um corte, é uma ferida de um corte, alguém cortou aquela zica fora. E então a criança, você vê meninos dizendo, regurgitando do seu pênis, mas não vê ele dizendo eu quero tomar vagina. O contrário, você vê menininhas que fazem pipi, já fazendo assim, o xixizinho sai para tentar sair, fazendo arco, ou segurando um tênis imaginário e o xixizinho escorrendo nas pernas. Então imaginemos, vamos ver a visão rapidamente do Joãozinho e da Mariazinha.
Joãozinho senta no vaso sanitário, Joãozinho está todo fazendo em pé, né? Porque na verdade agora ele já riu as calças em casa, na sala, na escola, já se masturba, desenha no banheiro com aquele vizinho dele, xixi, e ele tem orgulho daquele pênisinho dele. Então ele está lá fazendo, Mariazinha sentou, ele olhou e viu que ela não tem. Então o que passa na cabeça do Joãozinho? Joãozinho olha aquilo e diz assim, ó, tem dois caminhos aqui. Ou isso não cresceu ainda, ou cresceu, cortaram. Aí eu prefiro acreditar que o dela não cresceu. Só acreditar que cortaram, o próximo sou eu. Então, Joãozinho vai passar e vai tentar manter-se naquela noção. Nesse segundo livro em especial, eu boto uns trechos do doutor François Doutor, de uma criança que ele achava realmente assim, ué, mas e a vovó e as mães? Ah, elas dão um jeito. Ou seja, elas têm. Mamãe, então, tem tudo. Mamãe é perfeita, mamãe é completa. Tem tudo. Vamos todos para o Ubatuba no final do ano. Mamãe compra um biquíni novo, papai também. E está lá vestindo, sai a mamãe do Rio e diz, agora eu vou tirar a prova. E sai a mamãe do banheiro sem. Fala, puta, ferrou, cara. Se ela tem tudo, não tem, agora eu sei que cortaram. E se cortar, quem será que foi? Sai o papai com a sua sunga e fala, puta, foi esse cara. Agora vai, estou eu próximo, dancei. Papai. Isso é uma metáfora, claro. Alguns podem ter isso num formato de linguagem, podemos explicar de várias formas. Entender que o cara é 10 vezes maior que eu, tem um pênis muito maior, a voz é grossa, ele é todo peludo, muito mais forte, ele tem a mamãe, e aí o menino, esse pai rompe. Sigmund Freud chama de complexo de castração e fala em medo nesse processo. E ele fala para o garoto o seguinte, Freud fala também que na verdade o pai inaugura a vida sexual desse filho, obrigando ele a buscar um símbolo, um simbólico disso, desse pai, e ele vai dizer assim, puta, mas como é que eu faço para chegar a esse simbólico? Como é que eu posso saber esse caminho? Quem é que tem a mamãe? Papai. Então o cara sabe como a mamãe. Vamos pegar esse pai, bota dentro de mim, aqui estrutura o que a gente chama ali de superego, e de uma forma bem rápida aqui, não vai dar para a gente estruturar, mas essa culpa é o sintoma da presença dessa estrutura superegóica aqui. Está estruturada uma neurose. Está claro aqui, ó, a visão do menino? Vamos ver a visão da menina. Mariazinha sentou no bidê, olhou dele e falou assim, o meu clitórisinho vai crescer, isso é só uma questão de tempo. Quem vai me dar isso aí? Mamãe, claro que criança é igualzinho, até mais ou menos os 3 anos. Só que, vamos para o Ubatuba, mamãe sai do banheiro e não tem. Se mamãe não tem, aí, porra, a senhora não arrumou para ela, não vai arrumar para mim, ferrou tudo, ela rompe. Não é medo, não é complexo de castração, não estamos falando em medo, estamos falando de uma desilusão. Ela não vai me dar. Então quem é que vai me dar? Aí ela diz assim, sai o papai e vai, pô, tem esse cara. Quem tem filha, mulher, já viu que lá para os 4 anos, um dia ela acorda, tu morreu. E ela diz, papai é tudo de bom. Se papai foi presente, fez uma função paterna e tal, essa menina é grudada com esse pai, costuma ser grudada com o pai para o resto da vida. Existe uma relação. E ela muitas das vezes vai no teu consultório e vai dizer, eu tenho a minha mãe, porque ela não deu o que eu precisava. Alguma coisa faltou. É aquela mãe que não deu tudo. Ficou uma sensação faltante. Aqui, ela então diz, ela vai tentar fazer esse incesto com a figura do pai. Se o pai souber fazer a sua função e a menina começar a agredir essa mãe, ele vai dizer, escuta, para com isso. Quero que você fale assim com sua mãe. Sua mãe, respeita sua mãe. Ou seja, somos uma dupla. Você veio depois. Você está fora desse jogo. Vai dormir no seu quarto. Você hoje vai dormir lá. Vai dormir aqui não. É lá. Ou seja, não pode estar participando do jogo sexual do casal. Hoje você vai dormir na casa da vovó, porque o papai e a mamãe vão sair para namorar. O papai vai levar a mamãe para jantar fora. Isso aí é para romper o processo aqui, obrigando ela a buscar um simbólico. Estamos já no finalzinho, mestre. Um simbólico. E aí assim, como é que eu faço para conseguir isso aqui? Eu pego um pedacinho desse aqui, faço meu superego, estruturo culpa, e aí o Freud já fala da mal-estar de assimilação. A culpa impede que eu faça algo contra o outro, que eu atinja o outro, que eu destrua o outro, que eu ande ali na Bandeirantes para acostamento e fúria, que eu assine um atestado falso.
E entenda que no mecanismo de transgressão diante da lei é basicamente todos iguais, todo esse processo é igual. Na verdade não muda nada. Está claro? Está aqui. O que nós temos basicamente, o que traz a visão pós-lacaniana? Papai, não, bebê, né? Mamãe, papai, a figura do pai morre. O pai castrador, o pai que interdita. Hoje em dia, papai é um cara legal. Esse cara sempre sofreu ambivalência. Ele era amado ou odiado no passado. Você não vai à festa? E tu não vai porque eu não quero, vai para o quarto. E o garoto dizia, eu te odeio. E ele dizia, tudo bem, mas você não vai à festa. Esse cara suportava a ambivalência com muita facilidade, ou não, mas muita grande maioria das vezes sim. O que você tem na sociedade hoje é o cara que pela primeira vez, e todo mundo disse que ele teve que ser dócil, teve que ser legal, bacana, papai amiguinho. O que esse cara faz? Ele começou a se amar de forma incondicional. Tem criança hoje que diz, eu amo muito mais meu pai do que minha mãe. Isso não era o formato que acontecia. O que você tem é que esse cara é um cara legal, é um amiguinho. O pequeno outro lacaniano, igual, que na verdade bota o boné para trás, bota a camisa do Running Pants, o tênis com lingueta e joga videogame o final de semana inteiro. Eu sei tudo sobre Call of Duty. Então, o que acontece? Esse cara é o igual. Não acontece o processo que ali estava. O que você tem, e aí Charles Neumann fala da presença do gozo, na verdade do sexo, como um dos norteadores principais da vida. Ele rebaixa o gozo sexual na questão como uma categoria que ele chama de gozo orificial. O gozo orificial seria o seguinte: todo mundo, o conceito de gozo, de uma forma um tanto quanto simplista, a gente poderia fazer um seminário só sobre o gozo, mas o gozo seria mais ou menos o seguinte: ele é tão primitivo, são sensações tão primitivas, antes de um processo do imaginário, antes do simbólico, muito antes do simbólico. Nós estamos falando aqui no terreno do real lacaniano, que era onde você não consegue, inclusive, colocar, ele precisa ser intenso, ele é intenso, e ele não é capaz de ser colocado na linguagem. Por exemplo, alguém aqui com certeza já desceu o Hopi Hari, o elevador do Hopi Hari, ok? Quem aqui já fez isso? Então me conta as suas sensações nas palavras do que é descer do Hopi Hari, do elevador do Hopi Hari. A sensação de morte. Você acha que dizer que a sensação de morte, ela consegue passar totalmente o que é aquilo? Não dá tempo. Não dá nem tempo. Então é algo talvez mais intenso do que isso. Repara, a gente não consegue botar aquele cara que tem uma ferida na perna e a ferida coça, incha, vermelha, rocheia, pulsa, e ele suja para que aquilo continue. Ele não deixa curar a perna. E todo dia tem tanta sensação naquela perna que eu vou deixar aquilo. Nós estamos nesse terreno. Charles Neumann mostra, por exemplo, vamos ver, por exemplo, o orifício. Tá botando quanto? Sim. Tá fácil. Então, a fase oral, por exemplo, na oralidade, você ia para uma padaria no passado, você tinha aqueles velhos gomos que você girava, e você tinha soft, plock, ping-pong, chicletes Adams, frumelo, juquinha, sete belo. Você tinha caramelo Zorro, Dick. Pronto, ficou aqui. Girou, tadinho. Todo mundo fala tadinho no final, eu sempre esqueço dele. Beleza, é isso que você via. Vai na padaria hoje. Tem bala com 3 sabores na mesma bala. Vamos ver visual. Visual você tem TV preta e branca. Depois você teve colorida, tela plana, plasma, Full HD, Binate, HDMI, 4K, você não sabe nem o que é, mas tu compra que brilha e dá uma sensação. O som, mono, estéreo, Dolby, 4.1, 5.1, 7.1 no Blu-ray. Você tem 1001 sensações. O sexo, como eu disse, foi rebaixado a esses gozos orificiais. O sexo que antes no passado era o casal que ia descobrindo no corpo do outro, ou os parceiros que iam trocando no corpo do outro, descobrindo ali, gradativamente, ou depois de uma relação mais formalizada. Hoje, o que você tem é um produto que, hoje, quando eu falo, isso já tem aí seus 30 anos para cá.
você tem um produto que entrega na TV, você todo sábado, domingo, você tem mulher melancia, mulher jaca, homem picanha, homem fraldinha. Você tem o sexo como um produto que é entregue gradativamente, tá? Então você está me dizendo que há uma relação direta de quanto mais isso aqui, mais você tem aumento do consumo? Claro que sim. Claro que sim. Então, qual o efeito colateral disso? Não há esse processo, não há estruturação de superego. Gente, o que norteia hoje não é superego, não é culpa. Eu sempre falo, eu estou prometendo há um tempão essa porcaria dessa pesquisa. É uma pesquisa mostrando, na década de 80, a cada 100 mil pessoas, uma era capaz de matar sem culpa. Década de 90, a cada 100 pessoas, uma era capaz de matar sem culpa. A partir do século XXI, a cada 10 pessoas, 4 são capazes de matar sem culpa. A ausência da estruturação da culpa na população que você tem hoje é uma vergonha. No lugar do superego, para terminar, há um conceitozinho que a gente chama de ideal do eu. A sociedade te impõe uma série de ideais. Você tem que viver na sociedade do espetáculo, você tem que ser um ator global, você tem que ser sarado, você tem que ser sarada, você tem que... E se você não consegue, o que você tem é vergonha em relação a isso. Por favor. Sexo 6 vezes por semana, 3 vezes em cima em cada vez. Meu Deus do céu, haja Viagra, mas não é... Ó, o que ele está falando é uma verdade. Só posso dar uma dica para uma situação para vocês. Cerca de 40% dos homens acima de 40 anos são impotentes. Gente, os grandes usuários de Viagra, o Brasil consome Viagra em tupi. É hoje o remédio que mais lucro dá no mundo. Você sabe por que isso acontece? Não é porque a experiência sexual. Ali o que há é um bando de homem impotente. Porque ele usa o sexo não para prazer, não é eu e o outro. É uma tentativa narcísica de ter uma performance repetitiva. É esse o processo. O livro trata uma visão bem crítica disso, trazendo dados, dessa visão. E para onde nós estamos querendo ir? O que está acontecendo? Tem um estudo da USP, de uma relação direta desse pai, da ausência desse pai, com o aumento do consumo de droga pesada. Com o aumento do consumo de droga, a relação direta. Sumiu aqui, aumenta aqui. Então, gente, é essa coisa que nós estamos tentando trazer. O Ivan em Campinas também, o João Birman no FRJ. Então, talvez uma outra visão, um olhar crítico do que está acontecendo, que pode vir por aí. E assim, cada um vai tirar as suas conclusões, porque futuro como esse, alguns falam assim, mas no passado havia a barbárie. Mas no passado a barbárie era um pouco diferente. O moleque, quando começava a gritar, vinha um pai e dava uma porrada, desculpa o termo, na cara. Ele baixava de alguma forma essa bola. Hoje, como o Freud fala, sua majestade conferida. É isso mesmo. E sem precedentes nisso. O que vai ser amanhã, em off a gente pode depois ter a minha visão do que vem amanhã. Obrigado. Plaquinha de 5 minutos para perguntas. Tá? O livro está vendo lá embaixo. E não sai daqui. Chega um fiozinho para a gente relaxar. Isso. Todo dia assim, tá? E aí depois vocês vão embora. É um ponto. Gente, o livro está lá embaixo ainda. Pergunta. Vamos ver aqui, gente, por favor. Hoje a gente não vive numa repressão física. Gente, por favor, vamos ver aqui. Hoje então a gente não vive numa repressão física, e sim uma repressão mental. Será? Será? Não, assim, Entendo. pelo que... Não há, na verdade a minha visão que você tem é um tudo pode. Na verdade, tudo pode. É interessante que é um tudo pode, por outro lado, outras coisas deixaram de ter. Vou te dar um exemplo. Se você for pensar hoje, existe uma coisa do politicamente correto, onde as pessoas têm que falar o que a massa fala.
Apesar de todo mundo continuar acreditando que isso é o correto, tá? Mas você vê o seguinte, se você for pegar, por exemplo, os trapalhões, hoje não poderiam existir. Estaria tomando um monte de processo da escola. Né? Você estaria falando aqui de um negro carioca bêbado, você estaria falando de um gaúcho homossexual, você estaria falando de um mineiro idiota e de um cearense esperto e sacana. Ou seja, os estereótipos que todo mundo hoje, se você em algum momento falar qualquer coisa, será crucificado. Então, assim, o que você tem realmente uma tirania de uma massa, de algo que precisa... por outro lado, tudo pode. Gente, o que é uma rave? As festas do passado, você podia... Chegava, era hi-fi, na casa de alguém, ou cada um a coisa mais transgressora que tinha era uma garrafa. Explica o que é hi-fi. Festinhas que começavam às 7. A coisa mais transgressora era uma garrafa de cubalinho que você tomava escondido debaixo da escada, tá? Os pais não viram. Era um poncho só com um cheirinhozinho de álcool assim. E o que acontecia? Quando chegava 11 horas da noite, começava a bate-pum de porta, janela, e tu já sabia que tinha terminado. Hoje não, já passou, já está ultrapassada. A rave, há pouco tempo atrás, já está ultrapassada a rave, tá? Você tinha 36 horas. Você tinha 48 horas de festa que as pessoas não terminavam, ninguém aguentava 48 horas. Ou tu terminava teu dia caído, usando um coquetel de droga para tentar ficar acordado, e aí tu caía de intoxicação, ou tu terminava no hospital, intoxicada antes disso, ou duro lá, e quando acordava já tinha terminado aquilo tudo. Hoje o que você tem é a marca de acesso, não é a falta. A falta pressupõe que algo tinha e eu perdi, nada foi perdido. O que você tem, na verdade, é uma pessoa que pode tudo. No passado, nós tínhamos uma culpa. Essa culpa que nascia de uma questão edípica te obriga a parar no sinal, dar 10, 5 reais, 2 reais, para um cara que, mano, dá um dinheirinho. E você dá por quê? Ou ajuda lá dos velhinhos. Não é porque você é bonzinho. Eu gostei quando a outra palestrante falou assim, vamos parar com essa coisa de amor incondicional. Nada disso, tá? Você não é santo, ninguém é santo. É a tua culpa, te move a dar esse dinheirinho, tá? Ou seja, você é marcado por uma falta, você deve algo a alguém. O que você tem hoje é o contrário. O jovem hoje, o mundo deve a ele. O mundo deve a ele. Ele é marcado pelo excesso. Ele tem tudo e assim, eu quero mais. Até porque, vamos dizer que você gosta de jogar um jogo de videogame. Vamos dar um exemplo. Tem um aniversário. Eu chego e trago o CD para tu jogar. Você fala, puta, eu adoro isso. A gente vai começar a jogar. 5, 10, meia hora de jogo tu tá assim. Puta, é legal, legal pra caramba. Com mais de uma hora de jogo tu tá assim, nossa, legal. Com 2 horas, tu fala, puta, gente, tô ficando de saco cheio. Com 3 horas de jogo, você diz, gente, ano que vem que não faz de novo. Olha, obrigado, matou minha vontade. Para que isso continue, eu preciso aumentar a intensidade, cada vez mais. O que é, quando a gente fala do gozo artificial, é esse aumento de intensidade cada vez maior, seja em droga, em sexo, seja em 30, 10 vezes, 15 vezes numa semana de trânsito para poder dar conta disso. Então, assim, o que você tem é a marca do excesso, e não da falta. Então, mas qual é o excesso? É o excesso, vamos dizer, como produto, o excesso do produto ou é o excesso... Excesso de tudo. O excesso que, na verdade, o excesso de você poder sair e voltar a hora que quiser. O excesso de você poder transar, de você estar com 3 anos na sala, e na sala está passando American Pie, e você tem 4 anos de idade, e teu pai e tua mãe deixa tu ver aquilo. O excesso de que você volta a hora que você quiser. O excesso... Falta de limite, né? É um limite, mas o que antes dizia, sai da sala porque um American Pie para 4 anos de idade não pode ser visto. E hoje você pode tudo. É o excesso não só de um objeto, que hoje eu como quando quiser, eu posso enfiar o pé na jaca no McDonald's. Então, entre eu estar acima do peso ou não, uma questão de eu dizer que acabou, eu vou para outro gozo. Mas o que eu quero que você entenda é que não é só o objeto, é do tudo pode. É do tudo pode. Mas no eu interior, há um excesso? Hoje em dia há uma falta que reflete nesse excesso. Olha só, todo mundo busca prazer. O excesso dentro de nós, ele na verdade sofreria um rompimento. Nós somos excesso, nós somos essa descarga do começo que eu estou dizendo. O ser humano é isso.
O problema todo é que quando você era marcado por uma perda de algo que você tinha, e essa perda gerava uma determinada estruturação, uma determinada sintoma, que é a presença da culpa. E essa culpa te obriga a uma alteridade. A alteridade é a capacidade do outro. O que você tem é que, como isso não mais acontece, esse pai é o cara legal, bacana, mamãe ou passa o dia inteiro fora e quando chega, o moleque está jogando videogame o dia inteiro e ele vai dormir, ele não vê esse pai e essa mãe, não existe pai e mãe. Ele está só o dia inteiro. A relação dele é para ele calar a boca. O que é um videogame? O videogame é um bom calador de boca de criança eletrônica. TV assim, DVD, tablet, celular, que ele fica lá e me enche o saco. Aliás, é só chegar num restaurante e você olhar o que é entregue. A primeira coisa que faz é entregar o celular para essas crianças. Tá? Isso é só um monte de levantada de doutor Marcelo. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje o conceito de família é mudado. Sim. Não existe mais nem... Sim. A maioria não tem nem mais o pai. Sim. Então, essa relação teria que ser reconstruída. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma frase, são duas frases assim, mater certissima est. Saiu, acabou. Saiu, você sabe, veio dali. Pater incertus est. Quem é pai? O pai é aquele que você chega na justiça e diz que é uma testemunha para assinar e dizer que é. Testemunha do quê? Da transa? Da fecundação? O pai é legitimado pela lei. O pai, eu lembro de um ouvinte que uma vez falando assim, nós estamos na questão da primeira palestra, que foram coisas que eu não tratei aqui, e virou para mim e disse assim, mas eu fiquei meus filhos sozinha, o marido foi embora e nunca mais voltou, eles tinham 2 anos, os meninos estão com 15, 14 anos e está tudo legalzinho, então isso não tem nada a ver. Eu disse, eu vi a roupa dela e falei assim, qual é a tua religião? Ela disse, sou evangélica. Eu disse, qual corrente? Ela disse, congregação cristã. Eu disse, quando meus filhos fazem zika, você faz o quê? Eu falo para Jesus aqui, no capítulo tal, versículo, e tal, tá aqui, e Marcela, e eu disse, você nunca teve sorte, você tem uma figura paterna que está fazendo aí, essa castração, seja qual for. Seja a religião, seja o padrinho, seja o vizinho, seja o padre, seja o professor de karatê, o moleque que botou e tal. Então, pater incertus est. Qualquer um pode ser enfiado dentro desse processo, como a sociedade pode ser, às vezes de uma forma extremamente dura, mas... E no caso de casais vivos? Esse processo, como na verdade isso não tem... Existe uma coisa, olha só... Então mamãe e papai que é colocado ali é só... Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma diferença entre mãe e pai, chamada função materna e função paterna. Existe uma diferença. O que a gente pode entender é o seguinte, aquele que é. O que não é, ele pode se fazer. Faz. O que a gente pode entender, a diferença entre isso e isso, é claro que sim. É claro que sim. Mas se você tiver aqui, com isso aqui, e tem gente que é isso aqui, está tudo bem, está tocando sua vida redondinho, tudo bem. É sério o que eu estou dizendo. Não tem... O gênero aqui não é o processo, não tem a ver com o processo. É claro que, se você tem ali aquela estruturação familiar, a mamãe biológica, o papai biológico, está tudo certinho, e é um produto barato que também é entregue aí no mercado, e que na verdade cada vez mais, Campinas, quando você fala desse produto, as pessoas falam assim, é aquela família, como se isso fosse uma coisa horrorosa. Eu acho que não é bem assim. Está ali, é um produto que está claro e tal. E se isso for, que bom, legal, espero que seja. Não foi? Aqui, ó, vamos aqui, ó. Tá tudo bem, vamos tocar. O Marcelo. Então, é interessante que eu vou fazer uma palestra sobre isso que eu vi. A gente está na iminência assim, de ver o óbito do superego acontecer na sociedade e nós chegarmos na iminência de construirmos uma sociedade extremamente perversa. Perversa. E sem passar por essa experiência da castração. Onde esbarra na questão da falta do limite, e seja lá quem for, mas essa figura do outro, do se fazer masculino, no caso, não necessariamente um pai biológico, mas o que acontece em modelos familiares às vezes, tem ali a presença de um avô, a presença de um tio, do professor, do pai, do pastor, já que for, mas tem, né? Agora, é isso que a sociedade, de certa forma, está tentando refutar. E criar uma sociedade sem limites, uma geração sem limite algum, e a gente está se correndo esse sério risco de, em breve, se depararmos com uma sociedade absolutamente alicerçada em cima de bases e de estruturas perversas. Alguém aqui já viu, ele, depois ele,
assim, na ausência de um superego do indivíduo, quer dizer, a capacidade de não fazer dano ao outro, entender o limite do processo, na ausência desse processo, o que eu acredito muitas vezes você vai precisar de um superego coletivo. Uma coisa como o aumento do número de leis, a gente já está vendo isso. Legisla-se por tudo, por todos, o tempo inteiro. Então, assim, cada vez menos o indivíduo é indivíduo, cada vez mais. Admirava o mundo novo do Huxley, será? Não sei. Vamos lá. Você falou alguma coisa aí, num determinado instante, sobre rock dos anos 80, letras, coisas do gênero. Meus dois pais me tratam muito bem, o que é que você tem que não fala com ninguém? Mas já rolava. Meus dois pais me dão muito carinho, tanto que você se sente sempre na sua vida. Meus dois pais me compreendem totalmente, como é que você se sente desabafa aqui com a gente? Meus dois pais me dão apoio moral, não dá para ser legal, só pode ficar mal. Puta, naquela época, Os pais querem que eu seja normal. isso já tinha. A marca do excesso não é agora não, né? Não é agora não. Bunda na TV, gente, bunda na TV, na forma de uma... O Chacrinha já trazia isso pra gente, com o Rita Cadillac, nos anos 80, final dos anos 70. Mas isso não é de agora não. É isso aí mesmo. Então, pelo conhecimento que você tem, possivelmente você conhece Lacan. Sim. O que não falta é pai simbólico. Né? Sim. A questão hoje é o pai real, que é aquele que realmente faz a castração efetivamente ali dentro de casa. Você acha que o Hélio consegue se estruturar efetivamente sem pai real? Eu estou adorando essa tua pergunta. Eu vou ter um livro, gente, do Charles Bellman, chama-se O Homem Sem Gravidade Gozar a Qualquer Preço. Eu acho muito legal. Acontece uma situação no livro onde o Lebrun, Jean-Pierre Lebrun, está entrevistando o Leoman e pergunta algo mais ou menos como você, dizendo, mas como? Mas como assim? Você vê que ele começa a ficar agonizado com o processo, e aí o Charles Bellman disse, não, fica tranquilo, o indivíduo vai criar uma nova instância reguladora de si próprio, e que tal, ele vai estruturar do nada. Aí o Lebrun fala, pô, claro que não, pai, isso é utopia. Aí ele fala, não, eu sei que é utopia. Ué, então por que você está dizendo? Antes que você tenha um infarto. Eu estou falando para você ficar. É mais ou menos isso. Você perguntar assim, dá para se estruturar isso sozinho? Não. Principalmente uma visão lacaniana? Não. A escola inglesa tem outra ideia, outra abordagem, outra visão, tal. Estou trazendo para vocês uma escola que é uma coisa bem estruturalista, tá? Mas que eu acho que assim, mas não dá para a gente dizer, ignorar essa forma, essa visão também. Mas perguntar, a resposta clara, que alguém é capaz de criar uma instância reguladora que se prova um superego do nada, parido como se fosse bem aquela psicologia do ego, de que o id se diferenciou e pumba, saiu uma papoula para fora, brotou uma papoula bonita. Não. Dúvidas? Gente, obrigado. O livro está à venda lá embaixo, tá? Vamos. Só que tem o fim, tá subindo. Cadê o fim?